Olá, abençoados, boa noite a todos. Depois de algum tempo sem passar aqui pelo canal, estou novamente aqui passando bem rápido para deixar uma mensagem aí para os amados. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo aí que você também se inscreva no canal, dê o like nas mensagens, compartilha. E abençoado, passando aqui rapidinho, apenas para ler alguns versículos da Bíblia e sempre levar ao entendimento que a Bíblia é um conjunto de livro histórico e que infelizmente a religião pegou a Bíblia e segundo eles é profético e eles botam para o futuro e diz que ainda vai acontecer, e aí vivem roubando, enganando as pessoas, prometendo para as pessoas tudo aquilo que as pessoas já têm, que na verdade as promessas da Bíblia foi somente para o povo de Israel, que estavam vivendo aquela geração e que estavam antes da cruz, estavam antes do tetelestais, estava antes da consumação de João 19, 28, 29 e 30, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura. A Escritura é a Bíblia. Esse conjunto de livros históricos que vocês carregam debaixo do sovaco e que vocês querem cumprir aquilo que Deus foi que cumpriu através do Filho. E que vocês estão deslizando na maionese, estão sendo roubados, né? E estão sem entendimento em busca de tudo aquilo que vocês já têm. Então, eu vou apenas ler alguns versículos da Bíblia aqui para te mostrar que a Bíblia tudo é passado, que tudo já aconteceu. E que como nós somos depois do acontecimento, então nós não estamos aguardando mais nada, porque tudo já foi consumado. E é para você entender que como filho de Deus, você já tem tudo. Porque você veio ao mundo, né? Você veio ao mundo como homem, como carne e sangue, como filho do marido da tua mãe, né? Depois do estar consumado, depois do tetelestais, depois da cruz, depois de tudo consumado. Então, espiritualmente, né? O teu relacionamento com Deus hoje é somente por fé na obra dele consumada, e você você crendo que você já tem tudo no espírito e que a carne de nada se aproveita, e que você, o homem terreno, o Haroldo Ferreira Lira, não é filho de Deus, é filho do seu Daço Alves Lira, que teve uma relação sexual com a dona Inês Ferreira Lira, e aí nasceu essa beleza aqui que vocês estão vendo. Deus é Pai dos Espíritos, e que nada dependeu dele, do homem, tudo dependeu de Deus, e ele já se manifestou aos homens. Então, olha, deixa eu só ler para vocês aqui, falando da promessa daquele que veio tirar o pecado do mundo, né? E esse pecado do mundo que ele veio tirar não é esse mundo do qual ele já tirou o pecado, não existe mais. Aquele que veio, que foi gerado através do ventre de Maria, através do Espírito Santo, e que veio tirar o pecado do mundo, do povo dele, está se referindo a Jesus de Nazaré. Entende, abençoado? É a segunda manifestação de Deus como homem. Eis que se fez carne e habitou entre os homens.
Então eu vou ler para vocês aqui Oséias 1 e depois eu vou ler para vocês lá em Isaías, se referindo à promessa do filho, se referindo à promessa da vinda daquele que ia cumprir a lei e os profetas, que foi o ministério físico, o ministério levítico, o ministério em que o homem não chegou a lugar nenhum e que serviu de aio para eles se chegarem a Cristo e não nós. Entende, abençoado? Nós não precisamos se chegar a Cristo. Nós não precisamos de nada de Jesus de Nazaré para nos chegarmos a Deus. Por que, Lira? Porque nós não existia na época de Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré, Mateus 10:5, que você não aceita, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E que isso não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com esse mundo após o ano 70. Aquele mundo, aquele céu, aquela terra, tudo já passou. Entende, abençoado? Então nós não precisamos de Jesus de Nazaré para nada. Para absolutamente nada. Porque quando nós nascemos, já nascemos com Deus. Nós não conhecemos o pecado que foi a transgressão da lei. Porque nós não somos dessa geração. Nós não somos dessa época. Nós não somos desse mundo. Entendeu, criança? Então, vou ler para vocês aqui Oséias 11. Oséias 11:1, profeta Oséias, já falando, né? Já falando do menino que viria, o menino Jesus. Oséias 11:1. Lembrando para vocês também, mais uma vez, né, que vocês não aceitam, quem tem religião não aceita nada do que eu falo aqui. Nada. Você para entender a obra de Deus consumada, você para entender a Bíblia, tu tem que jogar a religião no lixo, na privada. Tu tem que jogar no lixo, na privada e dar descarga aqueles que se dizem intercessor entre Deus e os homens. Porque na verdade nunca existiu para nós intercessor entre Deus e nós. Nem Jesus de Nazaré. Porque nós somos depois. Nós somos depois do qual ele disse lá em Hebreus que quando ele colocasse todos os inimigos debaixo dos pés, então viria o fim. O fim de quê? De tudo. De toda a escritura. E Deus seria um em todos. Então, isso já aconteceu? Claro que já. E isso já aconteceu. Então, nem Jesus de Nazaré, nem o Filho do Homem é mais intercessor entre Deus e os homens. Deus não tem mais intercessor. Não tem mais. O relacionamento entre Deus e nós, aquele que tem fé, que é filho de Deus espiritual e que está nessa terra aqui, como veio Jesus de Nazaré participar de carne e sangue, né? E que esse filho de Deus ele está preso, né, nesse corpo terreno, que ele vai ter que morrer para esse corpo ser transformado, né? E voltar para Deus. Transformado como? Se libertar dessa participação desse corpo do Haroldo Lira. Simplesmente isso. Não tem mais esse negócio de morrer, ficar dormindo, né, aguardando, esperando, como o crente, o religioso, ele está aguardando. Ele está aguardando a ressuscitação dos corpos. Então, olha, se você for raciocinar com inteligência, né, da qual nós temos, o crente, o religioso, ele está morto, ele é defunto. Por que, Lira?
Porque ele diz que está aguardando a ressuscitação. Ele está aguardando. Ele está aguardando a ressurreição. Abençoado. Quem aguardou a ressurreição foi aqueles que antes de vir Cristo, antes dele consumar todas as coisas, eles já tinham morrido. Então esses, a carne virava pó e o espírito ficava preso na sepultura, no inferno, no cemitério, aguardando vinha a primeira ressurreição, a de Cristo. Isso já aconteceu? Já. Então não há mais ressurreição, abençoado. Não há mais ressurreição. Não há mais ressuscitação. Não tem mais nenhum filho de Deus mortos. Porque espírito não morre. Espírito não morre. Nós já estamos glorificados, purificados. Porque nós somos depois de tudo feito. Nós quem, Lira? O Espírito, o Filho de Deus. Não é eu, não é tu. O entendimento é espiritual, criatura. Então, o crente, por ele dizer que está aguardando a ressuscitação, a ressurreição, nós chegamos a que conclusão? Que todo o crente ele é defunto, ele está morto. Todo o religioso, todo o católico, todo o evangélico, ele é defunto. Por quê? Porque ele está morto, ele está esperando a ressuscitação, a ressurreição. E não venha, pelo amor de Deus, dizer que eu tô desvirtuando as coisas, não. Vocês é que não entendem. Não tem mais ressurreição. A ressurreição já aconteceu. Entendeu, criança? E esperar Jesus. Vocês vão lá para Apocalipse e ler lá: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, o que acontece? Toda a religião católica, evangélica, esses ladrão aí chamado pastor e padre, essas desgraças aí, eles dizem para vocês, disseram para mim que Jesus vai vir, vem buscar a igreja. Não sei qual é a igreja, porque Deus não tem mais igreja. Deus não tem mais igreja, criança. A igreja de Cristo foi aqueles que estavam lá após a consumação de todas as coisas, e que Paulo foi levantado para levar o entendimento para eles, que não era mais nada palpável, visível, nada físico, e que eles foram chamados de igreja até eles chegarem ao entendimento espiritual. Não tem mais aquela igreja, aquelas 7 igrejas da Ásia ficou para o passado, não tem mais igreja. Não tem mais igreja, abençoado. A relação de Deus para com seus filhos é de pai e filho, não é de varão, não é de soldado, não é de canela de fogo, não é nada disso. É filho e pai, pai e filho, e mais nada. Não é para tu ter nada, abençoado. É para tu ter Deus como pai, não como advogado. Quem precisa de advogado é quem tem questão aqui na terra. Deus nunca foi advogado de ninguém. Isso é coisa da religião. Toda essa macumba aí é coisa da religião, dessa desgraça que está aí fora. Então, ó, 14 minutos, Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então o profeta já está se referindo aqui, né? Que eu vou mostrar para vocês lá em Mateus, né? Mas antes, eu quero ler para vocês aqui também Isaías, falando já da vinda, da manifestação, né, do menino Jesus, que não tem nada a ver comigo nem contigo, e que não existe mais. Isaías 9:6, 9:1, 9:6, diz assim o profeta, ó: então,
Isaías 9:6. Não sei se é isso aqui que eu ia ver. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Não é isso aqui não. Deixa eu ver aqui onde foi que eu botei. Pronto, tá aqui, olha. Falando do menino que viria. Ainda o profeta Isaías, olha. Você sabe, né? Que profeta da Bíblia só foram aquele escolhido por Deus. E o último foi João Batista, que veio endireitar o caminho do menino Jesus. Então, de João Batista para frente, todo e qualquer pilantra que se diz profeta, como esse macumbeiro ladrão que tem aí, nessas ditas igrejas, é tudo falsidade, é tudo falso. Tudo falso. Entende, abençoado? Profeta foi aqueles que foram escolhidos por Deus para levar recado para o povo de Israel. Simplesmente isso. Então, aqui o profeta Isaías, ó, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz, sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer, falando do reino de Deus, né? Do reino do Filho, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Então, preste atenção, o crente, ele tudo bota isso aqui para o futuro e ele está esperando. Ele está esperando a justiça, ele está esperando o reino de Deus, ele está esperando a justiça, o juízo, e que na verdade isso daqui não tem nada a ver de nada para o futuro, e que isso daqui é uma promessa de Isaías, é uma promessa de Deus através de Isaías, e que isso já se consumou. Esse menino já veio, esse menino já cumpriu, esse menino ele já fez a justiça, e esse menino já falou que tudo estava consumado. Que menino? Menino Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, a sua segunda manifestação aos homens. Que homem? Somente aqueles homens daquela geração, somente o povo de Israel. Entende, abençoado? E qual foi a justiça, Lira? Qual foi o juízo? Exatamente o cumprimento de Mateus 24:34, de Mateus 24:1 até o 33, e que tudo não passaria desta geração, da qual foi a que ele estava vivendo. E Daniel 9:24, a invasão do Império Romano, através do general Tito, o príncipe, filho do rei, do qual vingaria o sangue desde Abel até o sangue de Zacarias. Isso já aconteceu? Claro. Isso foi a justiça. Isso foi o juízo. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, que vocês estão com os olhos na nuvem, sendo roubados por esse monte de ladrão aí chamado pastor, bispo, apóstolo, essa praga que está aí fora, né? Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Isso é uma linguagem de figura que para o povo de Israel, porque a Bíblia foi escrita só para eles,
significa Deus trazer juízo, Deus trazer justiça sobre um determinado povo. E isso já veio, Lira, mas é claro. E o que foi? Mateus 24, do 1 ao 34. Daniel 9, 24, a invasão do Império Romano. Aquilo que ele prometeu que se vingaria e de todos eles que mataram Jesus, que mataram os profetas e etc e tal. Quem? A religião. Então esses macumbeiros criaram toda a religião de novo, criaram os templos de parede, as chamadas igrejas, exatamente onde Deus não habita. Aí te engana e diz que tu tem que ir para lá, porque lá tu vai encontrar Deus. Mas ele nunca leu para você Atos 59, onde diz, Atos 59 não, eu não sei qual é, lá em Atos, diz, Salomão construiu o templo, mas sendo Deus criador do céu, da terra e de todas as coisas que existem nela, na terra, não habita em santuário feito por mão de homens. Entendeu, abençoado? Então, a religião te engana e diz que Deus está lá na tua igreja, que você tem que ir para lá. E é exatamente onde ele não está. Porque nós, depois da consumação da primeira aliança, que foi o ministério levítico, foi o sacerdócio humano, né, do qual não chegou a lugar nenhum, e ele cumpriu a lei e os profetas, e aí veio o ministério do Espírito. Ou seja, Deus em todo, onde ele habita em você, e você é templo e morada dele. Simples assim, que vocês não aceitam, porque vocês querem macumba, vocês querem ser enganados, vocês querem fogo no pé, fogo na mão, fogo no cabelo, vocês querem ser uma taxa de fogo. Entendeu, abençoado? Vou parando por aqui, eu vou dar continuidade aqui, te mostrando quem foi que veio para tirar o pecado de seu povo e quem foi o povo. Não tem nada a ver conosco. Um abraço, até a próxima.